Escolha um aspecto da sua vida para parar de reclamar e veja a magia acontecer. O Histórias de uma Sobrevivente na Terra de hoje é sobre isso, é sobre a tal da gratidão. E eu sei que eu tô falando porque isso é muito difícil e eu vou contar sobre um momento em que eu vivi e que eu, por mais que eu falasse, por mais que eu acreditasse que eu era grata por aquilo, eu não estava vivendo essa gratidão. Eu estava morando numa casa há 3 anos e 9 meses. Uma casa na qual eu fui muito feliz. Mas nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos em que eu vivi naquela casa, algumas coisas não me agradavam mais, começaram a me incomodar, né? Como a vizinhança, como a violência, como a falta de alguns recursos. A casa em si era muito boa, era um apartamento de 120 metros quadrados. Eu tinha 3 quartos, uma cozinha enorme, uma área, enfim, não tinha muito espaço. Então o problema não estava efetivamente no apartamento em si, na morada em si, mas na minha vontade de fazer diferente, de estar num lugar diferente, de estar num ambiente diferente, porque eu tinha mudado. Só que o fato de eu estar com muita vontade de sair dali e olhando para outros horizontes, eu passei a reclamar do ambiente que eu estava. Então, eu não conseguia me mudar de jeito nenhum. Eu lembro que eu tinha tudo, né, ao meu favor para conseguir um apartamento na mesma rua, né? Eu tava no primeiro momento querendo me mudar para um apartamento na mesma rua, mas um apartamento com uma infraestrutura melhor, mais novo, com condomínio, com uma série de coisas, né? Com piscina, com tudo aquilo que a gente vê nos apartamentos novos, né? Porque meu apartamento era um apartamento antigo. Mas eu não conseguia, chegava assim, prestes a fechar, alguém fechava na minha frente, sabe? Eu larguei de mão essa ideia de morar na mesma rua e fiquei por 1 ano ali, frustrada, reclamando da moradia em que eu estava, falando para as pessoas, eu vou me mudar, mas não sendo grata por aquilo que eu possuía. Eu tinha um teto, eu tinha condições de pagar por aquele teto, os meus filhos estavam seguros. Até que em algum momento, né, e aí eu acho que a expansão de consciência, a maturidade, né, com que num determinado momento eu parasse pra olhar minha realidade e falasse, não, eu vou ter que aceitar que minha realidade é essa aqui. Essa é a casa que eu tenho, essa é a moradia que eu tenho, e graças a Deus por eu ter essa moradia. No momento que eu comecei a sentir isso, comecei a soltar, não tinha nenhuma casa, nenhum apartamento, nada em vista mais. E aí eu lembro que foi um dezembro, assim, muito feliz, sabe? Porque tava um calor absurdo, a gente tava sem ar-condicionado e como existia um local na casa que a gente, na parte da tarde, no momento que o sol tava torando no nosso quarto, na sala, a gente ia para esse local, botava a piscina para as crianças, ligava o ventilador no talo, ficava lá tomando um suco, um refrigerante, tudo, a gente deitava ali, sabe? Parecia, era como se a gente estivesse curtindo muito essa casa. E eu lembro de falar, numa dessas vezes, meu marido, eu falei assim, sabe o que eu tô sentindo? É como se a gente estivesse na beira da praia, sabe? Tipo, olhando pro mar, numa vista incrível. Não que a vista fosse ruim, a vista era pras minhas plantinhas, né? Pra gente aquilo ali era tão bom, era uma energia tão incrível. Então a gente tava realmente feliz por ter aquele espaço dentro da nossa casa em que a gente pudesse estar um pouco mais confortável, fugir um pouco do calor. E aí eu acho que foi isso que atraiu a minha realidade de hoje, que no final de dezembro eu tive a oportunidade de visitar um apartamento numa ilha, no meio da Baía de Guanabara. E aí, ao visitar essa casa, a gente sentiu que era que sim, e que a gente precisava se mudar pra cá. E assim, muito pouco tempo, assim, 2 semanas depois a gente se mudou. Pediu do velho lar que nos acolheu por 3 anos. Então, o resumo dessa história é que quando a gente aceita a nossa realidade e é grato por aquilo que a gente tem naquele momento, a gente consegue atrair
né? Algo muito melhor. Mas para isso a gente precisa estar bem. Para isso a gente precisa estar numa frequência, né, positiva. E assim que eu entendi que aquilo era o que eu poderia ter de melhor naquele momento, o melhor apareceu. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo domingo.